a psicologia é uma escolha, assim, que foi sendo construída ao longo da vida, né? É fruto de uma construção, de um percurso, assim, bastante longo. É interessante você falar isso logo agora no início, porque às vezes a gente fica se cobrando, né? Em escolher uma coisa exata que a gente vai levar pro resto da vida, às vezes não é sobre isso. Às vezes é tentar em uma coisa, não deu certo, tudo bem, né? E tentar de novo em outra. E assim, buscar ajuda é fundamental. As pessoas, em geral, têm o hábito, né? Hoje eu vejo que está melhorando, talvez por conta das informações que vêm sendo difundidas aí na rede social, né? No Instagram. Eu vejo que por esse lado até é benéfica essa questão da rede social. Então as pessoas têm estado em alerta, mas é muito comum que as pessoas procurem o tratamento quando já estão no limite, quando já está fugindo do controle. E também, né, deixar registrado aí a relevância, né, daquilo que nós discutimos, que acredito que é bacana entender do que se trata a terapia, né, para que as pessoas aos poucos percam o receio de buscar um psicólogo, percam o receio de dizer, olha, de admitirem, né, que precisam de terapia, porque em algum momento todos nós precisamos. E por mais que muitas vezes buscar terapia é buscar o teu espaço para admitir que você está vulnerável, que você tem as tuas limitações, após o processo terapêutico a gente sai muito mais forte, muito mais pleno de si mesmo, né? Então é um processo de crescimento pessoal gigantesco para quem adere. Então acredito que seja isso. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hora Mais com Lourdes Struziati, mas dessa vez comigo, o Maicon. Nossa amada Lourdes está de férias lá no Rio de Janeiro, em Aparecida do Norte, está viajando bastante. E aí eu fiquei com essa responsabilidade de apresentar o programa de hoje, que tem como patrocinador oficial a Móveis Plaza. Lá você encontra tudo em móveis e eletrodomésticos para deixar a sua casa ainda mais bonita. Todas as quartas-feiras, como vocês já sabem, nós temos o nosso quadro, onde nós trazemos um convidado muito especial para falar sobre sua vida, sua trajetória, contar um pouco da sua experiência profissional e também trazer muito conhecimento e inspiração. Então começa agora o quadro Vozes de Sabedoria. Hoje nós temos a honra de receber Amanda da Costa Marsura, uma profissional exemplar cuja trajetória é inspiradora. A Amanda é mestre em psicologia com ênfase em avaliação psicológica, é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, o famoso TCC, que você vai entender um pouco mais daqui a pouco. Atua também na orientação profissional e de carreira, e também na psicologia do esporte com atletas. Atualmente, Amanda ministra aulas lá na Unigran, em Dourados, e realiza atendimentos tanto presencialmente quanto de forma virtual. Ela também é musicista e já foi voluntária em alguns projetos com crianças, adolescentes e adultos. Logo, eu acredito que a sua capacidade de lidar com pessoas talvez tenha influenciado na escolha para a psicologia e ajudado ela nessa questão. Será que sim? Você vai descobrir daqui a pouquinho. A outra coisa, no final desse episódio, um momento muito especial onde eu e a minha querida amiga Amanda vamos cantar uma canção para vocês. É com muita alegria que eu recebo aqui no estúdio minha querida amiga Amanda da Costa Marsura. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Maicon. Agradeço o convite, né, por sua parte, por parte da Lourdes, já que você a representa hoje aqui. Hoje tem que ser eu. E muito bacana, né? Parabéns pela iniciativa do projeto, do podcast, né? E tô aqui pra gente ter uma conversa bacana hoje. Muito bacana, Amanda. Pra gente iniciar, agora eu quero presentear você com esta caneca do nosso programa, que tem a logo do nosso programa, para você sempre se lembrar desse momento. Esta caneca, ela vem lá do nosso patrocinador Capricho Personalizados. Então, se você aí de casa pensa em dar um presente especial para alguém, procure a Capricho. Lá eles mexem com personalização a laser, fazem aquelas plaquinhas decorativas também, além de diversas outras coisas. Fica aqui em Itaporã, ao lado dos Correios. Amanda, vamos iniciar então nosso bate-papo. Não é para ser uma entrevista, tá? Não quero que você se sinta pressionado. Para iniciar, eu já conheço você bem, já sei da sua trajetória, mas o público de casa talvez não. Então eu quero que você conte pra gente
quem é a Amanda Marsura, de onde veio a Amanda Marsura e também o porquê você escolheu psicologia. Começamos com tudo já, né? Bom, então eu me chamo Amanda, tenho 28 anos, sou nascida em Dourados, criada em Itaporã a vida toda, né? Minha família toda daqui, sou filha do seu Edson e da Dona Valesca, neta do seu José Marsura, Dona Isaura, da Leonilde, da Futolândia, né? Do português lá da Futolândia também, do Fernando. Então, tenho história com Itaporã desde sempre. Recentemente, né, me mudei há uns 25. Me mudei para Chapadão do Sul, tive um percurso lá, atuando já, depois de formada. E retornei recentemente. Retornei em agosto do ano passado. Acho que sou atleta amadora, né? Agora eu já ouso me titular dessa forma. E gosto muito de música. Não sei se eu diria que eu sou musicista, que eu acho que é muita coisa, mas gosto muito de música. E a psicologia é uma escolha assim que foi sendo construída ao longo da vida, né? Acredito muito nisso, ao longo das minhas experiências, das minhas vivências pessoais aí. É como se ao longo do caminho as coisas tivessem ido assim sendo clareadas mesmo, né? Então é fruto de uma construção, de um percurso assim bastante longo, com momentos muito muito bons, muito felizes e outros mais complexos um pouco, mas que me trouxeram até a psicologia, né? Claro que assim tive um pé no direito, tive um pé na fisioterapia. Então você já passou em várias faculdades até chegar na psicologia. Exatamente, né? Eu tinha a ideia da psicologia desde que eu fiz o vestibular, mas assim, não era tão bem aceito, né, dentro de casa, né? Não é que não aceitassem, mas tinha aquela questão assim, mas será que dá certo? Será que dá dinheiro? Será que tem futuro? E aí, por uma questão minha, né, na tentativa de satisfazer essas expectativas dos meus pais também, pensei, bom, eu sou de humanas, sei que eu não gosto de exatas, né? Quero ir para um curso que não tenha matemática e encontrei matemática, mas, enfim, vou arriscar no direito, né? Então eu fiz vestibular para o direito, fui aprovada em direito em 2 lugares diferentes. Fiquei um pouco insegura porque a faculdade era fora, né? Então eu sempre fui muito ligada aos meus pais, à minha família. E aí pensei, não vou. Aí fui fazer vestibular na Unigran e antes de ingressar de fato no direito, falei, não, acho que eu vou cursar fisioterapia, porque é a área da saúde, tem essa questão do cuidado e tal. Aí eu prestei fisioterapia e no dia de fazer a matrícula, eu fiz a matrícula em direito. Né? E aí depois de 2 anos, de 4 semestres de cursando direito também, foi uma experiência bem interessante aí. Aí tomei coragem para trancar, para enfrentar toda a situação e dizer, olha, não dá, não me vejo atuando nessa área, eu preciso ir para psicologia, né? Entendi. E aí... É interessante você falar isso logo agora no início, porque às vezes a gente fica se cobrando, né, em escolher uma coisa exata que a gente vai levar para o resto da vida, às vezes não é sobre isso, às vezes é tentar em uma coisa, não deu certo, tudo bem, né, e tentar de novo em outra. Você, por exemplo, passou em 3 faculdades, né, diferentes isso. Até chegar na psicologia. E hoje você se sente bem com essa escolha? Com certeza, foi a escolha da minha vida, assim, a psicologia é parte de quem eu sou. Não existe Amanda sem ser psicóloga. Hoje isso é fato, o tempo, eu percebo isso a todo momento. Que bacana. Eu falei no início que eu e você, a gente já atuou em alguns projetos voluntários, né? Sim. E lá a gente lidava com crianças, adolescentes, adultos também, né? Você acredita que essa relação, toda essa situação em que a gente tinha que lidar com essas pessoas, influenciou na sua escolha profissional ou ajuda hoje em dia em você lidar com o problema das pessoas? Olha, eu acho que... Acho não, né? Vejo que não foi determinante para minha escolha. Mas foram situações, assim, foi um cenário, né, onde eu desenvolvi aí muitas habilidades que eu não tinha a princípio naquele período ali da adolescência e que seria, né, a grosso modo, seria muito difícil que eu desenvolvesse. Desenvolvi muitas habilidades que me ajudaram durante o percurso da faculdade e que me ajudam até hoje na prática profissional, como, por exemplo, né, essa capacidade de escuta. Eu nunca fui muito de ouvir, sempre fui mais de falar, né? Que nem eu. Exatamente. Então, sempre fui muito falante.
Por outro lado, nunca fiquei muito tranquila para falar em público. Entendi. Né? Então era uma coisa dificílima, assim, quase que fora da minha alçada. Vou apresentar um trabalho, preciso falar isso, fazer aquilo. Então, algo assim, que eu precisasse passar uma mensagem, expressar um conteúdo, isso era muito distante de mim. E aquele cenário, aquele contexto me colocou nessa situação diversas vezes. Tanto que hoje é muito mais tranquilo, né? E você chegou a fazer algum curso de oratória para melhorar essa questão de falar com as pessoas ou não? Foi só ao longo do tempo mesmo? Eu vejo que no tempo da escola, né, eu fui aluna a maior parte do tempo da Imaculada, né? Uhum. E eu tive uma série de professores de gramática, literatura, redação, que as aulas, a forma como eles ministravam ali e o apreço que eu sempre tive por eles de modo especial, que sempre fui amante da leitura, da gramática aí, me fizeram aprimorar isso através da convivência com eles, da convivência, desse processo de me inspirar e de observar como eles falavam, né, de cuidar como eu vou me expressar. Eu posso me expressar de qualquer jeito, né? Eu posso usar o tempo todo o português coloquial, ou será que eu tenho que prezar em algum momento, né, pela norma culta, qual é a postura correta, né? Então foram coisas que eu fui desenvolvendo através dessa observação, por terem sido figuras assim muito fortes nesse período. E assim, lá no colégio também havia um grande incentivo para participação em peça teatral, que bacana. Para participação no coral da escola. Então eram situações assim de público, né? Situações sociais que foram corroborando com isso também. Entendi. Eu sempre falei que eu não tenho afinidade para ser psicólogo, porque eu não dou conta nem de lidar com os meus problemas, imagina lidar com das outras pessoas. Até porque psicologia existe essa questão de empatia, né? Um olhar mais atento para outra pessoa que está ali na sua frente. Mas teve alguém, alguma figura que te incentivou, que você se inspira até hoje para ter esse cuidado com as pessoas? Há muitas. Mas alguém especial? É difícil, assim, citar uma única pessoa, né? Mas, assim, pensando em família, eu vejo que meus pais, né? Meus pais, de modo especial. Minha mãe, você conhece minha mãe é a personificação do cuidado. Então, é o tempo todo, sempre muito, muito preocupada e muito atenta em cuidar. Então, vejo que isso veio dela, né? E meu pai é uma pessoa muito correta. Sim. Muito correta, muito idônea, então eu acho que levo isso, né? Dos dois desde o início e acabou funcionando como uma espécie de incentivo. E em relação a figuras, assim, profissionais, muitos professores, assim, que foram pontos chaves, assim, na minha trajetória, né? No tempo do ensino médio, Márcio Jorge, de Norá, Alice, Celina, na faculdade, Denise, Carlos, Letícia, então, né? são muitos nomes aí, se for colocar são. todos. E eu tenho uma ligação muito forte com os meus professores. Eu tenho história com todo mundo que passou na minha vida enquanto professor. Que bacana. E além disso tudo, você é musicista, ela não quer que fala musicista, mas toca violão, toca teclado, canta na igreja também, sim, né? E eu digo isso que eu sei porque eu atuo junto com ela. E eu sei que a música é utilizada também em tratamentos psicológicos. Você sim, acredita que essa questão musical que você tem ajuda na sensibilidade, nesse cuidado com as pessoas também? Sim, com certeza. Eu vejo assim, e isso é uma experiência prática minha, né? É algo meu, abrindo um parênteses para isso. A música, ela faz com que a nossa percepção fique um pouco mais refinada. Então, a gente acaba ficando mais atento aos detalhes. Eu percebo que essa foi a mudança, assim, durante esse percurso musical também, que começou lá com 6, 7 anos de idade, né? Então, o contato com a música me fez mais perceptivo em relação a tudo, né? Tudo que está à minha volta e em relação ao outro também. Entendi. Bom, é bastante coisa o que você faz hoje em dia, né? Além de ser psicólogo, tem os atendimentos, você também dá aula na Unigran. E como que você concilia essa rotina de atendimentos, as aulas na Unigran e encontra, por exemplo, um tempo livre para você esfriar a cabeça, que é uma coisa importante, né? Sim. Às vezes a gente só pensa em trabalhar e esquece do nosso momento de lazer, né? Sim. Mas você tem esses momentos de esfriar a cabeça? Sim, é claro que é assim, né? Vamos sair do mundo perfeito, ideal, né? Tem horas que tem momentos, períodos assim que fica muito difícil conciliar. Então, às vezes você mata um treino, deixa de ir à terapia pessoal, ou então deixa de fazer alguma outra coisa que você gosta, porque em alguns períodos a demanda fica grande e tem horas que a gente se desorganiza mesmo, né? Essa ideia difundida aí de que dá para ter uma rotina 100% disciplinada o tempo todo,
eu não vejo aplicabilidade nisso, sabe? Eu acho muito, muito difícil, muito complexo, considerando que a gente vai oscilando ao longo da vida, dependendo, né, da situação que a gente está enfrentando. Mas, assim, eu tento conservar a minha rotina da melhor maneira possível. Então, eu gosto de acordar cedo, acordo cedo pra caramba, acordo a casa inteira, inclusive, né? Gosto daquele momento de manhã de tomar café com calma, gosto de correr, apesar de não correr muita coisa. Diz que eu me considero atleta amador aí, né? Mas não da corrida, porque corrida é só de vez em quando dá uma vontade lá, mas a musculação eu faço questão de manter, né? A prática do instrumento também, vez ou outra, eu tiro um tempo para estudar música e para estudar coisas que contribuem com a profissão, né? Gosto muito de ler, então eu tento tirar um tempo para isso também. Entendi. E tem alguma estratégia que você usa, por exemplo? Eu vejo que tem muita gente que faz planilhas, né? Para organizar a rotina. Você usa ou não? É só no guarda na cabeça? Não, eu preciso ter algo registrado, sim. Mas se eu te falar que eu uso agenda de papel, você acredita nisso? Você usa? Sim. Então, sim. Eu comecei a usar agora a agenda de papel. Era uma coisa que, para mim, era um sonho, porque eu, de fato, nunca consegui. Às vezes eu até anotava no bloco de notas do celular, mas eu percebo que eu anotar, pegar a caneta e escrever num papel, parece que eu gravo aquilo, sabe? Sim, então eu memorizo aquilo faz que eu tenho. sentido isso que você tá falando. Exatamente, eu memorizo aquilo que eu tenho que fazer. Até mesmo na faculdade. Hoje eu utilizo muito notebook, né, para escrever os conteúdos. Mas quando eu pego para fazer uma redação, que eu escrever uma atividade ali, parece que a gente grava muito mais. Sim. Né? Bacana. E nessa questão de atendimentos? Você faz atendimento tanto presencial quanto de maneira virtual. Tem diferença e você acredita que um seja melhor que o outro ou não? Eu acho que essa pergunta é um pouquinho mais complexa porque depende, né? A gente até brinca que é a resposta oficial do psicólogo, depende. A do direito também, do advogado. Então, mas realmente depende do quê? Depende daquilo que cabe na tua rotina, depende do vínculo terapêutico, né? Se, de repente, assim, tem um psicólogo, uma psicóloga próxima a você vai lá, tenta a sessão presencial e não funciona, não flui, você não consegue, né? Aderir ao tratamento, não consegue estabelecer o vínculo com o teu terapeuta ali e não vai fluir. Por outro lado, de repente você está acompanhando no Instagram lá, vê a fulana de tal, que é lá de São Paulo, vou tentar marcar uma sessão. Marcou, fluiu, legal. Só que tem uma questão importante, né? Quem tem várias funções, né? Que é pai, mãe de família, e depende de toda e tem uma rotina dependente, né, da pessoa ali, muitas vezes fica difícil estar em casa e estar em terapia. Uhum. Então fica difícil trancar a porta e falar, agora eu vou sentar para minha terapia. Nesses casos, né, nem sempre funciona. Então precisa haver um comprometimento maior organização por parte do paciente de dizer, não, nesse horário, nesse dia da semana, eu vou tirar todo mundo de casa, cada um vai estar sendo cuidado por um ali, para que eu possa sentar ali e fazer a minha terapia, né? Então, nesses casos, fica um pouquinho mais difícil. Mas em termos de ser eficaz, né, eu vejo que talvez dependeria da demanda, assim, né? Casos por exemplo, de adolescentes que têm TDAH, crianças com TDAH, né, já fica um pouquinho mais difícil. Então, a tela ali, aí a gente recomenda o acompanhamento prioritariamente presencial. Entendi. Mas depende muito, ambos são eficazes. E para você hoje, o que fica mais prático ou o que você prefere? Presencialmente ou online? Como eu estou nesse processo de transição, né, do consultório presencial de Chapadão do Sul para cá agora que está acontecendo, né, no início desse ano, hoje todos os meus atendimentos são online. Porém, a maioria, não todos, mas a maioria são pessoas que eram de Chapadão do Sul e que mantiveram. Então, eles tiveram esse primeiro contato presencial, né, um percurso presencial e deram continuidade no online. Porém, hoje eu tenho pacientes também de fora do estado aqui e funciona bem também. Entendi. Amanda, o que você prefere? Eu acho que o presencial ainda é o mais bacana, sabe? Mas o online tem funcionado muito bem também. O bacana do online é que abre um leque maior, que nem você falou. Hoje você consegue atender pessoas fora do estado, né? No Brasil todo. Então abre essa possibilidade. Dentro do direito, a mesma coisa. Exato. Com as audiências virtuais que a gente faz, fica muito mais fácil atender uma grande demanda. Sim. Mas perde um pouco daquele calor humano. Exato. Mas assim, que
eu já ouvi esses comentários, né? Ah, não quero tentar online porque acho que fica muito frio, muito distante, mas não é por aí, sabe? Na prática, flui, E tudo funciona. depende da abordagem que você vai utilizar também, né? Exatamente, né? E você falou um pouquinho, você foi para Chapadão, morava aqui, foi para Chapadão, né? Ficou um tempo lá. Como que foi essa experiência por lá? O que aconteceu? Eu sou da turma da pandemia, né? Então, meu último ano de faculdade foi aquele ano em que a gente iniciou presencial e deu março, vamos fechar tudo. E aí foi um ano, né, obviamente super atípico para todo mundo, né, quanto mais na faculdade, na reta final. Então a gente tinha aquela expectativa, vamos fazer todos os estágios, vamos para o núcleo, né, e não tivemos. Entendi. Foi a primeira turma que precisou ir pro online 100%, né. Mas assim, teve seu valor. Aí concluí a faculdade, dei início no mestrado. Então foi um segundo ano em que estava aquela coisa, volta, não volta, tá fechado, tá mais ou menos, né? E aí cursei o primeiro ano de mestrado, quando estava quase no final do ano, começou a questão da modalidade híbrida, né? Então quem quiser ir vai, quem não quiser fica no online. E aí foi um período em que eu não trabalhei presencialmente. Então, assim, eu comecei a engatinhar na profissão, sabe? Uhum. Claro, dei ali prioridade para o mestrado, que é algo que de fato toma muito tempo, né? Muita energia, demanda muito estudo. E não trabalhei presencialmente. Tinha um paciente ou outro no online, mas muito pouco ali. E aí, quando eu fui para o segundo ano de mestrado, foi 2022, isso mesmo. No final do ano, acho que foi final do ano, eu falei, não, eu tenho que ir para algum lugar. Que é aquela história, né? Aqui na cidade, isso vale para mim, acho que vale para você também, você é o Michael, filho da fulana. Exatamente. É o Michael. Cria uma bolha, né? Isso, né? Então eu tinha muito essa expectativa de crescer profissionalmente, tinha muito essa sede, esse desejo, mas não sabia muito bem como fazer. E meu irmão é empreendedor em Chapadão do Sul já há 8 anos, né? Acho que agora 9. E conversando com ele, ele falou: vem pra cá, abre um consultório aqui, né? Ninguém te conhece e não conhecer você muitas vezes é um ponto positivo, porque a pessoa, né? Chapadão é uma cidade relativamente pequena também. Vem pra cá, tenta. Né? E aí eu me desloquei pra Chapadão com esse objetivo de viver uma nova fase, profissionalmente e pessoalmente também. Foi muito bacana, muito produtivo, né? Eu sempre que digo que eu sempre vou falar de Chapadão do Sul com muito carinho, né? Porque eu fiz muitos amigos lá, muitos amigos, muito vínculo profissionalmente falando também, e consegui desenvolver na minha concepção, um bom trabalho. Né, que foi fruto, claro, de muito estudo, muito esforço. Dedicação, né? Exatamente, né, para entregar dentro do meu possível ali a melhor prática possível para o meu paciente. Legal. Então a experiência foi boa, foi produtiva. Excelente. Mas o que te fez voltar para Itaporã nessa situação? Michael, eu acho que são fases. Uhum. Né? São fases que a gente precisa vivenciar. Então, esse período em Chapadão era necessário. Porém, chegou um momento em que também era necessário voltar, estar mais próximo, aliás, dos meus. Né? Então, primeiro ponto, foi chegando um tempo que esse desejo foi ficando mais forte, de estar mais perto de novo. Porque, assim, Chapadão do Sul, na fronteira com Goiás, são quase 600 quilômetros de distância. É longe. Então, assim, dá para ir? Dá para ir, mas não com tanta frequência, né? Uhum. Então, primeiro ponto, isso. Segundo, porque surgiu a possibilidade da docência, né, no ensino superior, que sempre foi um sonho, assim. Dar aula na Unigran, né? Exatamente, dar aula na universidade, né? Tanto que, assim, o que prova que sempre foi um sonho é que eu sempre falei nisso, né? Desde o primeiro ano de faculdade, e aí concluí a faculdade, fui dar um jeito de ingressar no mestrado. E o mestrado acadêmico, o intuito é esse, né? Ou você desenvolve pesquisa, ou você vai para docência. Sim, que bacana. Então você não sente como uma regressão? Por mais que você foi para lá, teve a sua experiência, teve que voltar, né, por essa percepção que você teve, mas não foi uma regressão. Não, de forma alguma. São fases, né, que nem você falou. Bacana. Bom, gente, vocês estão conhecendo um pouco mais sobre a Amanda Marsura, psicóloga, e ela vai falar hoje sobre saúde mental, relacionamentos, autoconhecimento em um mundo acelerado e muito conectado, né, hoje aí pelas redes sociais. Além disso, ela também vai falar sobre como identificar sinais de ansiedade e depressão. Também sobre como equilibrar a vida pessoal e trabalho, ou construir relacionamentos saudáveis diante do impacto das redes sociais.
Então, antes da gente continuar, inscreva-se aqui no canal da Lourdes, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas tenham uma hora a mais de conhecimento e inspiração. Amanda, agora a gente vai começar a tratar sobre alguns tópicos mais específicos. Hoje você atua como psicóloga clínica, né, e utiliza a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, o famoso TCC. Você poderia explicar para a gente o que seria essa psicologia clínica e a abordagem TCC? Bom, quando a gente pensa em psicologia clínica, né, a psicologia clínica está ligada ao trabalho do psicólogo de ajudar no processo de autoconhecimento, do desenvolvimento de habilidades necessárias aí para o bom funcionamento, para o funcionamento saudável, né, do paciente, ajudar no desenvolvimento de pensamentos que sejam funcionais e que contribuam para que, na maior parte do tempo, esse paciente se sinta bem. Então, está ligado à promoção de saúde, né? E aí nós atendemos, né, cada profissional tem o teu nicho, né, mas nós atendemos crianças, adolescentes, adultos, idosos. Existe a possibilidade do grupo terapêutico, existe o atendimento de casais também, né, nessa modalidade ligada à atuação em psicologia clínica. E a TCC, vou tratar como TCC, né, mas a terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem de trabalho, né, uma abordagem psicoterapêutica que é baseada em evidências científicas. Importante deixar isso bem claro, né, para ressaltar o compromisso de oferecer o melhor tratamento possível para o paciente. Uhum. E o objetivo da TCC é identificar os pensamentos disfuncionais, ou seja, os pensamentos que não contribuem, os padrões de pensamento e de comportamento que não contribuem para o bom funcionamento do indivíduo, ou seja, que podem impactar negativamente nas emoções desse indivíduo. Ilustrando, seria o seguinte: vamos imaginar um caso de um paciente que tem ansiedade social. Ansiedade social seria isso: o paciente fica extremamente ansioso em situações sociais. Não consegue lidar com as pessoas assim. Tem essa interação, né? Conversar. Isso. Então, cada caso se desenha de uma forma, mas seria isso. Por exemplo, ir ao shopping e comer lá na praça de alimentação, para alguns pacientes é inadmissível, uma situação, né? Caramba! Isso. Então, fica bem difícil. Para gente que não sofre com isso, poxa, é só chegar lá no shopping, pedir a tua comida, comer, né? sentar e comer. Uhum. Porém, para quem sofre de ansiedade social, o que aconteceria? Então, eu vou lá, eu peço a minha comida e eu procuro e vou pensar: nossa, imagina se eu com a bandeja aqui, eu tropeçar no pé de alguém e cair, derrubar tudo e todo mundo olhar para mim. Nossa, então ele começa a criar várias situações na cabeça que nem vão existir, mas... Exatamente. E qual que é o foco? São situações que você não tem nenhuma evidência de que vai acontecer. Então, não tem nada apontando para aquilo, né? Mas ele começa, né, através desses pensamentos automáticos, ficar super ansioso ali, super ansioso, super preocupado, e antecipa uma situação que provavelmente nem vai acontecer. E, por conta disso, evita esse tipo de situação, né? Então, tem pacientes que procuram a terapia, por exemplo, com essa demanda: eu quero voltar a comer tranquilamente em público. Tem paciente que tem medo de passar mal, fala: não, se eu comer em público lá e eu estiver comendo um lanche, um espetinho, alguma coisa, e me der vontade de ir ao banheiro correndo, onde que está o banheiro? Será que eu consigo chegar no banheiro a tempo? Então, assim, é como se fosse um movimento do teu cérebro de sabotar, né? E aí, onde que entra a TCC? Nesse processo de ajudar o paciente a identificar esse pensamento como disfuncional, como errado, e ajudá-lo, por exemplo, a examinar esse pensamento. Tá, preciso barrar esse pensamento. Pode ser que eu tropece, mas será que eu vou tropeçar? Será que não tem um caminho livre ali? Não é só eu passar por aquele caminho? Ou então, será que não é só eu sentar nessa mesa mais próxima? Entende? Então, a TCC faz esse trabalho, né, entre outras questões que são trabalhadas, por exemplo, essa de ensinar o paciente a recalcular a rota do pensamento. Entendi. Legal. E como que funciona esse processo de avaliação que você realiza e qual que é a importância dessa etapa no tratamento? A avaliação psicológica, a gente precisa pensar no seguinte: enquanto área de conhecimento, enquanto prática profissional. Enquanto área de conhecimento seria o seguinte: é a área da psicologia que se ocupa do desenvolvimento de técnicas, de métodos aí que tem por finalidade avaliar, medir, né, da melhor maneira possível alguns aspectos psicológicos. Por exemplo, avaliação da inteligência, avaliação para TDAH, avaliação para porte de arma de fogo e assim por diante. Então, cada processo desse
ele é composto por instrumentos específicos e é conduzido de uma maneira diferente. Então, como área de conhecimento, né, é a área da psicologia que se ocupa de desenvolver esses métodos aí com essa finalidade de avaliar, de medir, de compreender da melhor maneira possível. Então, desenvolve métodos que ajudam na compreensão do ser humano. Enquanto prática profissional, a gente está falando de um processo estruturado, ou seja, tem começo, meio e fim. Uhum. E a ideia seria coletar, integrar informações e interpretar informações a respeito de um determinado paciente com a finalidade de tomar decisões a respeito. Nem sempre uma avaliação psicológica vai terminar no diagnóstico. Muitas vezes a gente faz avaliação psicológica para identificar onde eu preciso intervir. Né? Então, por exemplo, a atuação lá em psicologia do esporte, a avaliação psicológica no começo, ela é fundamental para quê? Para eu entender se eu preciso intervir em relação à ansiedade, se eu preciso intervir em relação à resiliência, enfim. Então você tem que encontrar qual é o problema, às vezes um problema Exato. anterior àquele outro problema. Exato. Né? Então, é importante salientar isso. É um processo, não significa, não é sinônimo de teste psicológico. Então, assim, não dá para reduzir a avaliação a teste psicológico, não é isso. Sim. A avaliação é um processo do qual os testes fazem parte. Entendi. Né? Então, o que avalia, de fato, é o raciocínio clínico do psicólogo por trás, que junta todas essas informações e aí vai apresentar as conclusões, dependendo, né, direcionando para a finalidade que aquela avaliação teve. Entendi, bacana. E por que você escolheu essa TCC, né, como abordagem principal? O que você enxerga como benefício dessa abordagem? A TCC tem uma história longa, assim, mas resumidamente, né, uma coisa que pesou no início é que a TCC tem muitas técnicas e é uma abordagem bastante estruturada que quando a gente está no início da prática clínica, você percebe assim que te dá mais segurança para atuar. Uhum. Né? Então, esse foi o ponto que pesou no início. Vou abrir o meu consultório, né, antes de abrir, na verdade, quando eu comecei a atender online, né, naquele período já, é o que traz mais segurança. Primeiro motivo lá no comecinho foi esse. Depois a gente vai percebendo, à medida que a gente estuda e se aprofunda, a eficácia da abordagem, né, para intervir em diversos transtornos, em diversos quadros. Então faz muito sentido. É extremamente eficaz nas diferentes idades. Não que as outras não sejam, né? Não vou puxar sardinha pro meu lado aqui. Mas... E outra coisa, né? A psicoterapia pela TCC é um processo que também tem começo, meio e fim. Então, o objetivo é alto. A gente faz o processo de prevenção de recaídas, obviamente, mas o objetivo é que o paciente esteja livre de você. Entendi. Né? Então... Que legal. Bom, agora você pôde me explicar melhor o que é TCC, porque no início eu sempre pensava que era o trabalho de conclusão de curso. Eu ficava, mas como que um TCC pode ser aplicado, né? É importante explicar isso para quem assiste também. E uma das outras áreas que você atua, além de ter essa abordagem TCC, é na orientação profissional de carreira, que eu acredito que seja para moldar o futuro da pessoa, né? Ou para, por exemplo, acho que o próprio nome já é bem condizente. Orientação para escolha profissional e de carreira, ou seja, do que você quer seguir dali em diante, né? Mas qual que seria a finalidade, o objetivo real dessa orientação, dessa orientação profissional? O objetivo da orientação profissional, na verdade, é facilitar a escolha do teu orientando. Então, assim, você, enquanto orientador, você não vai escolher por ele, não vai entregar uma resposta pronta no final, vai lá, faz direito que vai estar tudo certo. Não é assim que funciona. Entendi. Né? Então, há um processo avaliativo também aí implícito nesse processo de orientação profissional. Então, é comum o uso de testes de interesse profissional, é comum o uso de testes de inteligência, personalidade, aliado a outras ferramentas da orientação profissional, para que, resultante desse processo, a gente tenha informações ali que possam facilitar a escolha profissional do meu orientando. Então, é um processo de facilitação da escolha. Entendi. E para quem que é indicada essa orientação? Somente para pessoas novas, crianças, adolescentes ou para adultos também serve? Não, para adultos também. Né? Então, hoje nós falamos aí em orientação profissional para alunos aí concluintes do ensino médio. Nós falamos em orientação profissional para pessoas que buscam transição de carreira. Então, tô numa área, quero ir para outra, ou então quero migrar de um setor para o outro dentro da empresa. E falamos até mesmo em orientação para aposentadoria. Como que funciona isso? É porque, assim, né,
A princípio a gente pensa, né? Se aposentar é muito simples, até que enfim, vou parar de trabalhar, né? Eu queria. Porém, né, acontece ali, paralelo normalmente ao início da velhice, então é um momento em que você se vê frente a alguns questionamentos, né? Tô perdendo a minha utilidade, vou deixar de produzir, Ah, entendi. né? Então é um processo de orientação para que essa aposentadoria aconteça da maneira mais tranquila possível. Que bacana. Você acha que você, Amanda Marsura, precisava dessa orientação profissional de carreira antes de passar pelas 4 faculdades até escolher psicologia? Com certeza. Porque, assim, uma das coisas que a gente trabalha, né, no processo de orientação profissional é justamente o que impacta a tua escolha, né, profissional. Então, quais são as questões externas aí que podem estar influenciando a tua escolha. E no meu caso, assim, no meu coração sempre foi psicologia, mas haviam muitas influências externas. Algumas existiam de fato e outras eram coisa da minha cabeça, mas o fato de eu ter feito todo esse percurso, pular de galho em galho aí, antes de chegar na psicologia, tem a ver com isso. Entendi. Então, para mim, talvez teria sido um pouquinho diferente, mas acredito que foi como tinha que ser. Legal. Eu acredito que, assim, que muitas pessoas que estão nos assistindo agora talvez possam pensar que essa orientação profissional de carreira seja aquele famoso teste vocacional. E não é isso, né? Então, eu queria que você me dissesse, é a mesma coisa ou não é? E quais as diferenças? Não é a mesma coisa, né? Essa ideia do teste vocacional, e aí, no caso do teste vocacional, eu fiz um teste vocacional, né? Na época antes de... No tempo da escola, foi oferecida essa possibilidade aí. E o teste vocacional tem a ver com a expectativa que, por exemplo, os pais dos orientandos nos procuram. Eles acham que vão pagar um valor lá para você, e aí você vai entregar um teste, o filho vai preencher, você vai falar, olha, é isso, tá resolvido. Né? Vai fazer medicina, ou você faz medicina ou faz direito. Entendi. Entende? Então é um termo que hoje ele é muito reducionista, pelo menos as pessoas compreendem dessa forma. E não faz mais sentido, por quê? Porque orientação profissional não é só teste. Teste pode até fazer parte, mas, como eu já disse, né, é um processo composto... Bem mais complexo. Né? Exatamente. Então, a diferença seria nesse sentido. Não sei se estou para entender. Não, acho que ficou bem claro. Mas qual que seria o maior desafio que os seus pacientes enfrentam nessa questão de ser orientado e de ter que fazer essa escolha, por exemplo? O que você enxerga como maior dificuldade? No caso dos concluintes de ensino médio, 2 questões. Uma questão que pesa muito é o financeiro, em algumas situações, né? Então, nem sempre aquilo que eu quero é uma possibilidade. Então, trabalhar com eles para que eles aceitem um caminho alternativo por agora, para depois atingir o objetivo final, isso muitas vezes é bem difícil e é bem doloroso até para alguns orientandos. E uma outra questão seria a influência das pessoas à volta. Isso também, no caso dos adolescentes aí concluintes de ensino médio, isso pesa bastante. Eu quero fazer tal coisa, mas meu pai quer que eu continue o negócio da família, então eu tenho que fazer direito, tenho que fazer agronomia e tal. Então isso também é bem recorrente. Legal. É importante você falar dessa questão de, por exemplo, você vai por esse caminho alternativo agora para depois conseguir o seu objetivo real, né? Porque, Sim. Por exemplo, você aí de casa, talvez você não saiba, mas a Lourdes, nossa patroa apresentadora aqui, ela se formou em Direito, ela é advogada, mas ela fez depois de adulto. Por quê? Porque teve que passar por um processo até conseguir conquistar o objetivo. E às vezes a gente fica se martirizando, né, Amanda? Sim. Fica se martirizando, não sou incompetente, não vou conseguir agora, nunca vou conseguir. E a orientação ajuda nessa questão. Sim, legal. Agora, tratando um pouco sobre a sua atuação na psicologia do esporte, que é uma área destinada justamente ao pessoal que pratica esporte, Sim. Né? Mas como que funciona esse processo de você atender um atleta, por exemplo? É ele quem te procura? Você que trabalha em algum centro? Como que funciona? Assim, são várias possibilidades, né? Em Chapadão do Sul, eu desenvolvi um trabalho, né, com grupos de atletas de alto rendimento. Então, no caso de atletas de alto rendimento, né, como o próprio nome diz, eles têm esse objetivo de competir, de ganhar e de percorrer esse caminho na carreira enquanto atleta. Então, o objetivo é o alto rendimento. Quando a gente pensa em alto rendimento, existem muitas cobranças deles mesmos e cobranças externas. Então, fica muito mais complexo ter uma boa performance. Ele não é só treinar.
Não é só ter treino tático, técnico, não é só ter treino de condicionamento físico, né? Muitas vezes, e é o que a maioria deles relata, a dificuldade está aqui. Na mente. Exatamente, né? Nos pensamentos automáticos que surgem frente a algumas situações. E às vezes o mental, estando ruim, atrapalha o físico também, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, diante desses pensamentos, né, o que o pessoal lá do centro de treinamento percebeu dos atletas de tênis? Vamos lá, vamos trabalhar isso. Então, lá o trabalho aconteceu dessa forma, né? No período em que eu estive lá, ainda há uma possibilidade de continuidade aqui, mesmo com a mudança para cá. Houve um processo avaliativo no início para entender qual era a demanda. Então, não foi só ouvir a demanda por parte do gestor, do centro de treinamento, por parte dos professores, mas também identificar essa demanda do ponto de vista dos atletas. Feito esse processo avaliativo para entender qual era a demanda de cada um, aí eu fui montando uma proposta de intervenção para conseguir abarcar as necessidades de todos, porque nem todos sofriam com as mesmas situações. Coisas, né? Bastante semelhantes, mas não exatamente a mesma coisa. Em alguns casos, algumas demandas que apareceram, era necessário trabalhar em clínica, individualmente. E aí foi oferecida essa possibilidade por parte do centro de treinamento também para alguns desses atletas de alto rendimento, né, de receberem um acompanhamento psicológico com esse objetivo, de trabalhar questões pessoais que pudessem estar atrapalhando a prática esportiva. Mas é claro que, assim, a atuação do psicólogo do esporte ela não tá restrita somente a esses contextos e não está restrita somente à prática de alto rendimento. Por exemplo, né, o esporte no contexto escolar. O auxílio do psicólogo nesse contexto seria no sentido de incentivar que eles consigam socializar, que seja uma competitividade saudável, né, e assim por diante. Eu imagino que nesse universo competitivo dos atletas, muitos devem enfrentar questões de ansiedade e depressão. Sim. Né? Porque, imagina, você está ali se preparando para a competição e você tem uma pressão psicológica muito grande, né? Seja do seu treinador, do pessoal que coloca confiança em você para você ganhar, né? Sim. Como que você, como psicólogo, ajuda esses atletas a lidarem com essa pressão? Aí, vamos pensar no seguinte, no contexto grupo, a gente consegue trabalhar isso de que forma? Através de um processo chamado psicoeducação sobre essas questões, ou seja, eu preciso aprender a lidar, então eu vou entender o que é. A psicoeducação seria isso, que seria mais ou menos reuni-los, vamos lá, vamos entender o que vocês sentem aí, para vocês entenderem o que vocês podem fazer, o que está ao alcance de vocês. Então, em grupo, acaba muitas vezes sendo nesse sentido. Então, faço a psicoeducação sobre aquela questão que eles estão enfrentando, que é pauta daquele período. E aí, feita a psicoeducação, tá, na prática, como é que vocês vão conseguir trabalhar isso? Então, a ansiedade, então vamos inserir a respiração diafragmática na rotina, vamos reduzir o tempo de tela, vamos dormir mais cedo, vamos se alimentar melhor. Então, tem N recomendações aí que foram integrando essas intervenções. E, assim, interessante que eu tive condição de monitorar isso, né? Então, de um encontro para outro, e aí, gente, tá dando certo, tá funcionando? E aí, através dos feedbacks, né, eu consegui ir aprimorando e refinando um pouco mais aquilo, através do estudo, claro, que eu propunha para eles durante os encontros. Você acha que, por exemplo, esse atleta que é mentalmente estável, ele tem um diferencial competitivo, um desempenho melhor? Totalmente. Então, ali numa competição, vamos supor, eu e você vamos competir, nós dois somos atletas. Eu tô mentalmente estável, porque eu faço meu tratamento, a terapia. Sim. Você não. Eu vou ter um rendimento melhor. Não dá para afirmar isso, né, categoricamente assim, mas o que eu posso dizer é que contribui muito. Muito, muito, muito. Bacana. Bom, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, a Amanda atua em diversas áreas da psicologia e até então ela abordou aspectos gerais sobre a sua área de atuação. Mas agora a gente vai tratar sobre alguns tópicos mais sensíveis, como a depressão, a ansiedade e também sobre o bem-estar, interação social que tem sido deixada de lado por conta desse impacto das redes sociais. Mas antes disso, novamente, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam se inspirar e adquirir conhecimento. E para você aí de casa, logo mais, eu e a Amanda vamos dar uma palhinha profissional aqui de música. Ela já tá toda nervosa, ansiosa. Profissional é por uma conta. No fim das contas, acho que eu que vou ter que tratar a ansiedade dela. Mas vamos lá, vai dar tudo certo.
Amanda, a gente falou então sobre as áreas de atuação, mas eu acredito que na maioria dos casos, qualquer psicólogo, independente da área que atue, recebe casos semelhantes, Sim. né? E que muitas vezes tratam sobre ansiedade, depressão, relacionamento pessoal e também sobre relacionamento profissional, autoconhecimento, enfim. E aí a pergunta, né, para até mesmo quem nos assiste ficar em alerta. Quais são os sinais de que alguém pode estar sofrendo de ansiedade ou depressão e como buscar ajuda? Quando a gente pensa, é porque assim, é bastante amplo, tá? Mas algumas coisas que em geral aparecem e que chamam bastante a atenção, né? Devem chamar bastante atenção. No caso da depressão, a pessoa tinha vontade de fazer as coisas e aí vai perdendo, né? Então, perda da vontade por bastante tempo. Que seria o quê? Eu levantava, escovava os dentes, fazia meu café e ia trabalhar. Aí eu começo a descuidar da aparência, começo a dormir até mais tarde, né? Então isso vai eu perco a vontade de fazer as coisas e isso começa a prejudicar a minha rotina. Tristeza, tristeza sem um motivo aparente e que dura bastante tempo. Né? Então não é a tristeza porque faleceu alguém da minha família, porque faleceu meu cachorro. Não, quando há um motivo é outra situação. Né? Tem a ver com o processo de luto. Agora, uma tristeza sem motivo aparente que dura bastante tempo. Né? Também é um sinal de alerta, é algo que em geral chama atenção. Então, alterações no sono, alterações na alimentação, alterações na rotina, mudanças de comportamento, mudanças de humor também. Então, todos esses pontos aí, eles vão se alterando e chamam atenção para ambos os quadros, tanto de ansiedade quanto de depressão. No caso da ansiedade, tem algumas outras questões, né? Então, eu começo a questão do sono é uma das coisas mais relatadas em clínica, pelo menos para mim, né, quase todo mundo que vem diante desse quadro de ansiedade relata, né, não estou dormindo. Então, dificuldade para dormir, dificuldade para se alimentar, e aí ambos os extremos, ou eu estou comendo demais e desenvolvo uma compulsão, eventualmente, ou eu não consigo comer, como e passo mal, né? Choro recorrente, medo exagerado das coisas, o próprio medo do futuro, né, que é o que caracteriza a ansiedade. Então, assim, eu fico antecipando uma situação o tempo todo, tem uma sequência de pensamentos aí automáticos e disfuncionais que vão me colocando num cenário terrível, né? O relato de quem sofre crises de ansiedade, a maioria deles tem esse teor, parecia que eu ia morrer. Né? Então, é realmente muito intenso, muito grave, e uma característica que vai incapacitando o paciente. Então, assim, quadros mais severos, né, diagnosticados ou não, eles vão impedindo o paciente de seguir a sua rotina. Entendi. E nessa questão da ansiedade, como que a gente identifica, por exemplo, uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade? São sintomas mais graves ou não? Porque assim, eu tenho picos de ansiedade, mas eu não me considero uma pessoa ansiosa. Por exemplo, se eu tenho alguma coisa, um evento importante no dia seguinte, eu tenho aquela dificuldade para dormir. Então eu vejo que é uma questão de ansiedade, mas eu não sou ansioso, ao meu ponto de vista. Né? O próprio fato de ficar roendo as unhas também, que as minhas unhas você pode ver que é tudo curtinha, né? Sim. Eu acredito que seja um ponto de ansiedade, né? De ficar preocupado com alguma coisa, e é imperceptível, a gente faz no automático. Mas na crise de ansiedade, os sintomas são mais graves? Sim. E a questão da crise é que a sensação é de que você vai perder o controle. Né? Então, imagina, você vai perder o controle, ou você vai se deparar com essa sensação de estar de frente com aquilo que seria a morte, né? Uma sensação de que, nossa, eu vou morrer. Para você imaginar, para você ter uma ideia da intensidade com que esses sintomas vêm. E depende, tem paciente que relata falta de ar. Claro, né, nós temos o DSM lá que descreve todos os sintomas, mas não é porque você tem ansiedade que você vai ter todos eles. Entendi. Né? Então, mas os mais recorrentes seria taquicardia, sudorese, falta de ar, né, sensação de aperto no peito, de sufocamento, são as mais relatadas em clínica. Parando para pensar, talvez eu já tenha passado por essa situação. Teve um momento na vida que, assim, por situações que acontecem, a pressão psicológica do trabalho, da vida pessoal também, e teve um momento na minha vida, assim, que eu senti uma palpitação no peito. Acredito eu que tenha sido um ataque de ansiedade,
Porque aí a única coisa que eu conseguia fazer era o quê? Me jogar no chão e eu me tremia, eu suava, sabe? Eu não conseguia pensar em nada, a não ser, pelo amor de Deus, acaba, sabe? E então, tipo assim, é importante buscar ajuda, ter pessoas também próximas, a gente que nos ajudem, Com certeza. né? Porque às vezes nem todo mundo, a gente sabe que hoje para você buscar um psicólogo particular tem um custo. Sim. Nem todo mundo tem esse custo. Hoje a gente tem, por exemplo, o núcleo de psicologia aqui na cidade de Dourados, lá na cidade de Dourados, que contribui, né, através dos estagiários, dos psicólogos que atuam ali também, na questão financeira. Então, mas às vezes nem isso a gente consegue, né? Sim. Então, é importante a gente ter pessoas próximas a nós que possam nos dar esse apoio. Com certeza. E assim, buscar ajuda é fundamental. As pessoas, em geral, têm o hábito, né? Hoje eu vejo que está melhorando, talvez por conta das informações que vêm sendo difundidas aí na rede social, né? No Instagram. Eu vejo que por esse lado até é benéfica essa questão da rede social. Então as pessoas têm estado em alerta um pouco mais do que alguns anos atrás. Mas é muito comum que as pessoas procurem o tratamento quando já estão no limite, quando já está fugindo do controle. Então, assim, até mesmo uma questão que vem sendo muito discutida também é a questão da síndrome de burnout, né? Então, a quantidade de trabalhadores que já estão nessa fase do esgotamento ali, né, é gritante. É gritante. E a busca por ajuda, por N motivos, normalmente vem quando chega o limite. Entendi. Quando eu tô começando a perceber alguma coisa, não deve ser nada. E hoje o mundo anda bem acelerado, né? Então, por exemplo, a gente às vezes recebe uma cobrança muito alta, né, para dar conta de tudo. E não é assim que funciona. Cada um tem o seu tempo, o seu jeito de lidar com as coisas, né? Eu já passei por situações em que, tipo, as pessoas me cobram, tem que ser assim. Mas, cara, eu não consigo ser assim, entendeu? Eu vou no meu tempo. Então, a terapia é algo essencial para nos ajudar a controlar essas situações, né? Com certeza. Com certeza. Bom, mano, você falou também dessa questão do trabalho, né? Que muitas pessoas podem desenvolver o burnout. Mas para quem está em casa, que não sabe o que é burnout, o que seria essa situação? Síndrome de burnout é a síndrome do esgotamento profissional. Então, você avança todas as fases do estresse, né? Todas as duas, aliás, são 3 fases, né? Você avança a fase de alerta, avança para a fase de resistência e chega, por fim, na fase do esgotamento ali, que é o fim da linha. É quando você não está dando conta de trabalhar, é quando você começa a estar ali na empresa, de repente, só de corpo presente, depois você começa a se ausentar, de fato, fisicamente também, né? E vai ficando insustentável trabalhar. Então, é um estresse extremo, esgotamento extremo ali, em decorrência da tua ocupação, em decorrência do teu trabalho, do teu contexto ali. Seria um estresse não manejado no momento certo. Então, ele vai evoluindo, até te fazer parar. Entendi. E o legal da terapia é que, às vezes, nos ajuda, por exemplo, vai me ajudar a entender o que eu estou sentindo, né, e lidar com essa situação, mas também enxergar que o lugar onde eu estou trabalhando não é ideal para mim, né? Porque às vezes a gente corrige o nosso problema, Sim. o nosso interno, mas o externo que tá trazendo toda essa pressão não tem como a gente corrigir, né? E aí seja o momento da gente parar, pensar, bom, tem que sair daqui, né? Pedir Sim. minha demissão, né? É importante pensar nisso. E para você que está em casa nos acompanhando, busque ajuda profissional. Se você tem problemas assim, passa por ansiedade, se você vê, você talvez não tenha depressão, mas enxergue em outra pessoa sintomas de depressão, é importante você dar um abraço nela, uma palavra de conforto. Às vezes, eu, por exemplo, não sou a melhor pessoa para dar palavras de conforto, mas se eu sinto que alguém precisa de um abraço, eu me disponho. Sim. Porque às vezes um abraço faz mais diferença do que você falar qualquer coisa, né? Então, e a própria escuta, né? Exatamente. A própria escuta, né? Muitas vezes a tua ajuda para alguém próximo ali vai ser ouvir. Exato. Ouvir ou dizer, né? Tô aqui. Exatamente. Então, busquem terapia. Eu já sou um exemplo disso. Eu faço terapia hoje e tem me ajudado bastante na relação pessoal, relação de trabalho, Sim. em todas as áreas. Ajuda, contribui muito. E você que está em casa, talvez você não possa perceber, mas aqui nessa apresentação desse programa, eu tô ansioso. Porque é uma coisa que eu nunca tinha feito, eu nunca tinha apresentado um podcast, ia estar aqui substituindo a Lourdes, que está de férias. É uma coisa nova. Eu trato como um desafio.
Sim, sim. né? Às vezes quem tá assistindo pode pensar assim, nossa, esse cara tá indo muito bem, mas a tremedeira tá aqui, talvez imperceptível, mas, né, dá uma... Mas é importante falar que nesse caso, né, você destacou bem aí, é uma situação nova, é algo que eu nunca fiz. Nesse caso, a ansiedade faz sentido. Né? Então, é uma emoção que ela vem em frente a uma situação nova também, naturalmente. Por quê? O que eu vou fazer? O que vai acontecer? Como será que vai ser? Será que vai dar certo? Será que não vai? Né? E a nossa mente trabalha milhão, né? A gente vai ficar pensando assim, meu Deus, são tantas situações a se Sim. pensar. E aí causa esses sintomas de ansiedade. Bom, Amanda, hoje, tratando um pouco sobre as questões de rede social, de tecnologia, hoje tudo que a gente for fazer, a gente faz através da tela de um celular. Sim. Né? A tecnologia nos permite isso. E com isso, parece que as pessoas perderam esse contato físico, né? O calor humano, como eu tinha falado, e passaram a ter só esse contato virtual. Porque se torna mais prático, no fim das contas, né? Mais rápido. E eu não critico o uso das redes, sabe? Mas é importante se atentar a essa situação. Então, a pergunta é a seguinte: como construir relacionamentos saudáveis em um mundo dominado pelas redes sociais? Difícil a pergunta, viu? Bom, a gente está diante de um fenômeno aí, né, que são as redes sociais, a internet, a tecnologia. Pensar que a gente vai se desvincular disso é furado. Não tem jeito, né? Não tem jeito e não faz sentido. A questão, eu vejo que seria o equilíbrio, a busca pelo equilíbrio, a busca por se distanciar dos excessos, que é o maior desafio. Né? Então, assim, olha como é bastante complexo. Então, ao mesmo tempo que ter um celular com WhatsApp, Instagram me aproxima de um familiar que está morando lá em Portugal, eu posso conversar com ele em tempo real, vê-lo aqui, né? Por outro lado, distancia os que estão próximos. Sim. Então, é uma questão também de observar isso, de conseguir constatar isso no teu dia a dia. Poxa, isso está me atrapalhando, isso está demais. E fazer a intenção, né, fazer o propósito de reduzir isso no dia a dia. Porque senão é uma situação bastante recorrente também, né? O uso excessivo do celular, a gente acompanha isso na prática clínica. Pessoas que não conseguem se relacionar mais com o parceiro, com a parceira, e isso eu tô falando de casamento aí de longa data. Caramba. Né? Porque o celular atrapalhando, o celular afastando, o celular causando desentendimento, causando desconfiança, em outros contextos também, né? Eu acabo atendendo, me ocupando, né, na maior parte do tempo do atendimento infanto-juvenil. Então, criança, a geração que vem agora, achar que eles vão crescer afastados disso aqui, dificílimo. Como, né? A questão é o uso consciente. A questão é ter aí por perto pais que permitam quando necessário, quando importante. O que eu vejo hoje em dia é que muitos pais resolvem o problema do choro da criança dando um celular. Mais eu fácil, vejo né? como um problema. Com certeza. Mas é muito mais simples, né? Então, assim, não culpo também. Na correria do dia a dia, muitas vezes vai precisar ficar em casa sozinho? Toma o celular. Uhum. Vai precisar ficar lá no consultório esperando, lá na sala de espera? Não, toma o celular. E nessa brincadeira vão se somando horas de tela ali, que nesses casos em nada contribuem, né? Mas simplifica por um lado, mas as consequências vêm depois. E esse uso excessivo das redes sociais impacta na autoestima também da pessoa? Com certeza. Nem sempre, né? Não é em todos os casos que conheço, sim, hoje pessoas que fazem um uso razoavelmente consciente das redes sociais, né? Então, se você usa suas redes sociais, mas você tem o teu processo terapêutico ali, está em acompanhamento psicológico, consegue trabalhar em terapia as questões decorrentes de ver o fulano ou a ciclana ou tal informação lá na rede social, beleza, legal. Mas, em geral, não é isso que acontece, né? Essas são as exceções. O que acontece? A gente tem uma tendência a acompanhar os famosos influencers aí, né? Sim. Então, assim, ninguém posta o feio, ninguém posta um momento difícil, chorando, de tristeza, ninguém posta a rotina que não deu certo. Né? Agora até tem uma galera que tá querendo aderir a isso também, mostrar que é ser humano, né? Uhum. Mas aí, mesmo que, Amanda, mas eu não invejo fulano, ciclana, mas, pô, às vezes eu tô lá trabalhando 8 horas dia para ganhar um salário mais ou menos, aí eu vejo alguém divulgando que ganha
30 mil trabalhando de casa. Você começa a criar uma idealização falsa daquilo que está sendo apresentado para você, Exatamente. porque existe algo por trás. Sim. Ele também tem problemas, mas que ele não vai mostrar, né? Sim. Exatamente. Então a gente cai nessa situação, né? Nesse tipo de pensamento. Nossa, por que eu não dou certo? Por que para mim não é assim? Porém, eu gosto de lembrar que nenhum tipo de comparação é justa. Né? Então é muito difícil você querer se comparar com fulano, com ciclano, sem saber o real contexto dele. Então a gente precisa considerar as variáveis, né? Precisa considerar o contexto no qual você está imerso para talvez ter uma comparação que mais ou menos faça sentido. Às vezes, eu já passei por essas situações, assim, de se comparar com alguém que tem mais do que eu e acabar me menosprezando Sim. por não ter aquilo que aquela pessoa tem. Mas, ao mesmo tempo, não sei se foi uma técnica de defesa, uma abordagem que eu utilizo, mas, por exemplo, talvez na hora que eu passo a me comparar com quem tem menos, aí eu me sinto confortável. Porque aí eu falo assim, eu não tenho o que ele tem, mas eu tenho muito mais do que essa pessoa que tem. Entendeu? Sim. E eu tava falando isso com uma pessoa esses dias, comparação não dá certo. Seja por quem tem mais, quem tem menos, não dá certo. Eu acho que o importante é você enxergar o que de fato você tem. Sim. E ser grato por aquilo. E se você quer o que aquela pessoa que tem mais do que você tem, né? Você quer aquilo, luta para alcançar. Sim. Né? Faz seu nome, vai atrás, trabalha, encontra uma forma, mas tenta chegar lá, mas não ficar invejando. E assim, a comparação com o outro tira teu foco de você. Então você vai entrando no movimento ali de encontrar muita justificativa, de ficar se apoiando, nossa, mas não sai do lugar, mas o fulano é isso, mas o ciclano aquilo, né? Uhum. Então tira o teu foco do teu crescimento pessoal. Então, ao invés de você sentar lá, estudar os teus 30 minutos por dia, que é o tempo que você tem ali, você fica lá olhando, fulano, ciclano, nossa, mas ele tem a minha idade, já tá lá. Quando aí a gente corre o risco de perder de vista uma questão importante, que é o teu percurso, não o dele. Exatamente. A gente tá tratando sobre essa questão de fazer terapia, sobre cuidar do nosso mental, né? Porque o mental também mexe com o físico. E eu tava lembrando de um vídeo que eu vi esses dias. Eram 2 rapazes numa arquibancada assistindo um jogo de futebol, onde um tinha uma expressão triste. Ele assistiu o jogo assim, de cabeça baixa, bem, bem triste. E o outro era super animado, sabe? E o outro tentava fazer com que aquele mais tristonho, ele abraçava, ele colocava pra cima, ele até entregou a manta do jogo dele, sabe? No intuito de incentivar aquele rapaz. Só que no final do vídeo, qual que era a mensagem? No final do vídeo, o rapaz tristonho aparece sozinho. E o que era todo alegre e feliz, não. E que o vídeo qual que é a ideia que o vídeo traz? Que aquela pessoa já não estava mais ali, entendeu? Sim. Por exemplo, tirou a própria vida. Sim. E o vídeo tenta trazer a ideia de que nem sempre é aquela pessoa triste que passa por sintomas de depressão. Às vezes os sinais são imperceptíveis, né? E aí entra de novo a questão da terapia para ajudar a identificar esses sintomas e a tratar. Mas existe um momento ideal para se fazer terapia? Ideal, acredito que não. Por que eu digo que não existe? Porque depende, vai de pessoa para pessoa, né? Depende do que você está experienciando naquele período da tua vida. Mas a questão eu percebi alguma mudança, eu tô com dificuldade de lidar com alguma situação, tem algo que está fugindo do meu controle, né? É importante pensar sobre isso. Então, se eu estou notando mudanças de comportamento, se tem situações recorrentes aí, como a questão da ansiedade, né? Quando a gente tem os picos de ansiedade, que aos poucos vão se transformando em crises que acontecem eventualmente, depois ficam frequentes, né? Então, é importante estar atento a tudo isso. E quais práticas que ajudam a gente a entender esses sentimentos e emoções que a gente mesmo tem? Práticas. Eu acredito assim, eu gosto muito de algumas técnicas em específico, né? Por exemplo, a escrita terapêutica. Eu sou super adepta da escrita terapêutica, né? Então, eu acredito muito, e isso é um posicionamento meu também, né? Na eficácia de você escrever sobre os teus sentimentos.
sobre as tuas emoções, sobre os teus pensamentos, tanto que muitas técnicas de automonitoramento da terapia cognitivo-comportamental, elas caminham nesse sentido. Então, você vai, durante a sessão, entender o que você precisa registrar e, ao longo da semana, você vai levar para casa, né, aquela técnica, né, aquela atividade que você vai precisar desempenhar, e aí ao longo da semana você vai prestando atenção num pensamento automático que você teve frente a uma determinada situação, em como você se sentiu frente àquela situação, como você se comportou na outra situação, que é algo que não fica muito claro se, por exemplo, você vai para a tua terapia e eu vou lá te perguntar, tá, Michael, mas e aí, qual foi a emoção que predominou essa semana? Muitas vezes você vai falar, não sei, ou vai falar uma emoção aleatória, que talvez foi a última, que foi mais intensa ali, né? Então, o registro, né, escrever, me ajuda justamente a assimilar, a visualizar isso. Né? Então, eu vejo que a escrita, ela contribui muito. É como se fosse fazer um diário. Exato. Escrever sobre o teu dia, escrever sobre as emoções que você teve, escrever os pensamentos que você teve. Mas é claro que no contexto da terapia, do processo psicoterapêutico, a TCC vai especificar isso. O que você vai escrever? Agora precisaria, assim, de mais tempo para esmiuçar isso, não, né? Sim. É engraçado que quando eu comecei a fazer a terapia, eu pensava assim, eu vou chegar lá, vou dizer qual que é o problema que eu tenho, o psicólogo vai falar, não, você vai fazer isso que você resolve. E não é assim que funciona. Não. Você conta o seu problema, aí ele vai trazendo pontos, né, estratégicos que te ajudam a entender o porquê que aquilo aconteceu, às vezes por um fato anterior àquilo, né? Sim. É importante ressaltar isso também, às vezes a pessoa quer fazer terapia Sim. e pensa que vai lá buscar uma solução do psicólogo. Sim. E o psicólogo não tá lá para te dar a solução, mas ajudar a entender e lidar com seus sentimentos. Sim, né? Certeza. Bom, eu acho que é isso. Acho que a gente conseguiu aproveitar bem o tempo, esclarecer as dúvidas que os nossos seguidores têm referente à sua área de atuação, o papel de um psicólogo, né? A gente viu que orientação profissional de carreira, né, não tem nada a ver com teste vocacional. Importante frisar isso. E com certeza acredito que a gente contribuiu com o público para que eles tenham um autocuidado ainda melhor, né, com a sua mente, com o físico, independente da situação. Obrigado pela sua presença. Mas antes da gente deixar uma mensagem final aqui, e antes da gente cantar, tá, que a gente vai cantar uma canção aqui, eu quero que você deixe uma mensagem final, que é um momento importante aqui, chave para quem está nos assistindo. Bom, eu agradeço, né, a Lourdes na tua pessoa, Michael, que hoje representa ela aqui. Agradeço, parabenizo pela iniciativa, né? É muito importante que as pessoas tenham essa percepção de que levar conteúdo de qualidade, de discutir temas socialmente relevantes, né, ainda é algo necessário. Quer dizer, mais do que nunca é necessário agora esse tipo de discussão. Então, parabenizar a Lourdes, agradecer o convite e também, né, deixar registrado aí a relevância, né, daquilo que nós discutimos, que acredito que é bacana entender do que se trata a terapia, né, para que as pessoas, aos poucos, percam o receio de buscar um psicólogo, percam o receio de dizer, olha, de admitirem, né, que precisam de terapia, porque em algum momento todos nós precisamos. E por mais que muitas vezes buscar terapia é buscar o teu espaço para admitir que você está vulnerável, que você tem as tuas limitações, após o processo terapêutico a gente sai muito mais forte, muito mais pleno de si mesmo, né? Então é um processo de crescimento pessoal gigantesco para quem adere. Então acredito que seja isso. Bom, tá aí uma mensagem então muito importante. E agora chegou a nossa vez da gente fazer nossa apresentação aqui, cantar uma canção para vocês. É uma canção que diz muita coisa, tá? Eu espero que vocês captem a mensagem dessa música. E vamos lá, vamos cantar. Vamos lá. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. E assim encerramos este episódio, que foi repleto de reflexões e aprendizados. Como vimos hoje, a saúde mental é um pilar essencial para uma vida equilibrada, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na busca por autoconhecimento. Cada resposta da Amanda nos mostrou que cuidar de si mesmo é um ato de coragem e de amor próprio, e que buscar ajuda quando necessário é uma escolha que transforma vidas. Lembre-se, viver em um mundo acelerado não significa ignorar os momentos de pausa. Tire um tempo para ouvir seus próprios sentimentos e valorizar as suas emoções. Afinal, sempre há espaço para mudar, crescer e se reconectar com o que realmente importa. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado a quem nos assistiu. Obrigado também a Móveis Plaza, nosso patrocinador oficial, por tornar este projeto possível. E aos demais patrocinadores também. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like, comentar aqui embaixo, tá? E compartilhar com seus amigos. Compartilha aí com umas 5 pessoas, já vai ajudar bastante a gente. Nos vemos no próximo episódio, que vai ser um tanto quanto diferente, vocês vão gostar bastante. E vocês podem dar agora aquela espiadinha. Até o próximo episódio. Ei, gostou desse episódio? Então se inscreva no canal e dê uma espiadinha no que vem por aí. E hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Todas as quartas-feiras vocês sabem que a Lourdes traz um convidado para contar sobre a sua experiência, sobre a sua trajetória profissional, levando inspiração e conhecimento para vocês. Mas hoje a gente vai ter um bate-papo sobre o nosso programa. Falando do roteiro, você achou que foi mais fácil? Muito mais fácil, porque daí eu já sei o que vai acontecer, porque eu pegava, vocês davam para mim prontinho, com o intuito de me facilitar, né, para pegar pronto. Só que depois eu dava trabalho para vocês, porque eu tinha. Aí na minha cabeça eu pensava que eu tinha que decorar aquilo lá. Aí... Porque assim, a câmera ela fica bem distante de nós, sabe? Ela fica, por exemplo, acho que dá uns 2 metros aqui? Dá mais, né? 3 metros. Dá uns 3 metros, né? E ó, agora vocês vão perceber o seguinte, olha como estamos longe. A Lourdes, de direção. A Lourdes fala, então tem que ser a outra câmera, às vezes troca pra gente mostrar aqui o nosso estúdio, né? Mas nós temos também atrás da câmera, que hoje, quem está atrás da câmera é o Cláudio. O Cláudio que tá ali com o braço quebrado, tá me copiando. Você quebrou o joelho. Eu quebrei o joelho. Em todos os episódios, como o convidado fica mais ou menos nessa posição onde eu estou, o quadro ele tem que ser abaixado. Ou seja, nós fizemos 2 furações, uma mais em cima. Nós não, o esposo da Lourdes. É o meu José. Se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe. É isso. Até a próxima. Para a câmera aberta, Tchau. Vamos dar um tchau. Tchau. Bora Mais com Lourdes Struziati. Oferecimento: Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Capricho, criatividade, qualidade e inovação. Inovar, transforme seus sonhos em conquistas. Projeporan, sua parceria no campo e nos negócios. Ideal, o material ideal para sua construção é aqui.
R1 Modas, aqui a exclusividade é você.